Pergunta aqui, resposta. Olá, bom dia você aí no Polo, bom dia você tutor, você aluno, tudo bem com vocês? Bom dia, professora Rosânia. Bom dia, professora Domingas, bom dia a todos os polos, alunos, tutores, sejam muito bem-vindos a mais uma interatividade aqui, né, das respostas. E o bom dia também aqui da nossa equipe, né, dos nossos colegas de trabalho que estão aqui no estúdio, o bom dia deles, a todos vocês aí também. Então, agora teremos o momento da correção das atividades, né, creio que vocês tenham respondido as questões, né, com respostas belíssimas aí. E vamos aqui. Hoje, nós teremos uma novidade aqui nas respostas. Embora elas sejam interativas, nós trouxemos aqui algumas respostas para te darem uma base para responder e ajudar na reflexão também, né? Então, vamos lá. Vamos aqui para o nosso notebook, referente à primeira questão, né? Você se sente motivado em seu local de trabalho? Então, muito bem. Como sugestão para a resposta, nós colocamos o seguinte: considere que a motivação tem a ver com a razão pela qual alguma coisa me leva a agir em direção a ele com o fim de obter alguma satisfação. Para contribuir com sua reflexão, ressaltamos que a motivação tem a ver com a razão pela qual nós encontramos algumas reflexões e que elas me levam a agir em direção a ele com o fim de obter alguma satisfação. Referente à primeira questão, é importante você observar que a motivação, ela é algo assim importante na vida da gente, né? Nós precisamos dela até mesmo para nós obtermos essa satisfação e que de certa forma vai contribuir para que o nosso trabalho seja algo diferenciado. Professora, tem alguma resposta referente? Então, nós temos aqui, eu quero desejar um bom dia de Dilvana, do Polo de Extrema. Bom dia, Dilvana. Bom dia, aluna Neiva, que nos mandou a resposta. Ela diz o seguinte: primeiro, ela deseja um bom dia. Bom dia aí ao Polo. Eu muitas vezes me sinto motivada, outras vezes não, pois por mais que se faça para alguns colegas de trabalho, somente fazem crítica destrutiva. Isso aqui foi a aluna Neiva, né, que nos enviou a resposta abordando a questão da motivação, né? E a gente sabe que um funcionário ou um aluno não motivado, ele não produz, ele não se desenvolve, né? Ele fica sempre estático. Ele não consegue ter essa interação que motive ele, não encontra um motivo para que possa motivá-lo. Inclusive, conforme nós orientamos aqui na resposta, né, essa motivação, ela tem a ver com a razão pela qual alguma coisa me leva a agir em direção a um determinado objetivo, né? Ou seja, a motivação, ela tem esse caráter interno, né? Eu tenho que buscá-la aqui dentro para que eu possa realizar os meus objetivos. Eu recordo que uma das vezes nós comentamos a respeito desse tema, desse ponto, e essa motivação é exatamente isso. Eu preciso estar motivado a buscar, motivado a realizar os meus objetivos. E quando a gente se refere ao local de trabalho, cada dia tem a sua particularidade, tem a sua especialidade, né? O dia de ontem é diferente do dia de hoje e o dia de amanhã com certeza será diferente do dia de hoje. Ou seja, a cada dia nós temos uma oportunidade a mais de realizarmos algo que de fato vai fazer a diferença em nossa vida. E o nosso trabalho, nós devemos realizá-lo com entusiasmo. A gente sabe, né, que é um espaço muitas vezes de conflito a escola, mas esses conflitos servem para o nosso crescimento. Então, nesse sentido, a gente observa que a motivação é algo importante e nós devemos estar sempre motivados. Tem mais alguma colaboração, professora? Tem agora, continua, né, a Dilvana do Polo de Extrema, ela está enviando mais uma resposta da questão 2, faz referência à questão 2, ela diz o seguinte: ela confirma que sim, em alguns por falta de interesse, de buscar renovação e só fazem críticas destrutivas. E alguns alunos vêm para a escola só para merendar ou porque são obrigados pelos pais. Considerando aí a resposta, né, da aluna Giovana, nós vamos aproveitar e fazer a correção da segunda questão. Muito bem. Referente à segunda questão, você já percebeu falta de motivação em algum colega de trabalho ou algum aluno? Bom,
Para auxiliar na sua resposta, nós trouxemos aqui uma pequena contribuição. Muito bem. Primeiramente, precisamos estar motivados para nos formar visando ao enfrentamento das dificuldades. Para tanto, é importante agir a partir de um motivo que nos leve a essa ação. Ou seja, é importante, né, referente aqui à questão do trabalho, o aluno, a consideração que a aluna fez, né, a Giovana, e é importante isso também. Tem alguma resposta, professora? Tem. Só fazendo uma correção, o polo que nos mandou foi a Giovana e a aluna Neiva, né, dessa segunda questão aí. Então, nós vamos agora aqui à terceira questão, né, veio da Giovana também. Bom dia, Giovana, mais uma vez, né, agradeço a sua participação aqui, está enviando também da aluna Neiva. E ela diz o seguinte: já tive que tomar alguma atitude bem dramática, pois esse aluno tinha umas atitudes ruins com relação aos colegas de sala e muita falta de respeito com todos e principalmente com o professor. Essa é uma vivência da aluna Neiva. Então, referente, né, ao exemplo aqui da aluna Neiva, essa questão, né, da falta de respeito, muitas vezes em relação ao docente, a gente percebe, né, que acontece muito na escola. Agora, por que isso? É importante a gente deixar bem claro o seguinte: a criança, ela tem esse primeiro contato com a família. Muitas vezes essa noção de respeito, de valores, elas são agregadas exatamente nesses primeiros momentos da infância da criança. Ou seja, a criança ela vai projetar fora de casa o que ela tem na escola, aliás, o que ela tem em casa. Então, é importante a gente observar isso. Educação, essas etapas, muitas vezes isso fica umas lacunas. E muitos consideram que é a escola que vai resolver isso, né? Considerando aqui a resposta da aluna, vamos apresentar a terceira questão. Você já presenciou atitudes de rebeldia em algum grupo de adolescentes? De que maneira você agiu para acalmar a situação de conflito? Muito bem, para orientar a tua resposta, nós trouxemos a seguinte orientação. A questão da violência na escola, ela vem se constituindo em um problema muito grave. A agressão física, como a verbal, e o desrespeito estão banalizados no cotidiano escolar, como algo consolidado no modo de ser dos jovens. Bom, essa frase, a adolescência associada à fase de rebeldia, o que vem a ser isso, né? Geralmente o organismo passa pelas transformações, onde a mudança na questão dos hormônios, né? A questão da irritabilidade, isso é uma coisa que varia de pessoa para pessoa, dependendo também de algumas influências, né? Os médicos colocam bem essa questão. Agora observe o seguinte: e você, enquanto educador, né? Como agiu para acalmar essa situação? De que forma foi a sua intervenção? Nós temos alguma colaboração, professora? Professora Domingas, as respostas que nos chegaram agora ainda fazem referência da primeira questão. E eu vou ler aqui rapidamente, mas antes quero desejar um bom dia para Maria da Saúde, né, que é o nosso polo presencial. E ela diz o seguinte, são respostas de algumas alunas: nem sempre, mas tento fazer o possível, porque no ambiente de trabalho, quando acontece a não motivação, é complicado lidar com a situação, pois descontamos nos outros a culpa dos nossos problemas. Então, agradecemos a Maria da Saúde, sempre presente conosco. Um abraço a você e a todos os alunos aí no polo. Então, referente à resposta da aluna, lamentavelmente isso acontece, né? De descontar nos outros o que muitas vezes a gente não assume. Muitas vezes, quando a gente erra e tem certeza que errou, é difícil admitir o erro. É mais fácil culpar o outro pelos nossos erros do que nós assumirmos. E isso é um problema muito sério nas relações humanas, né? Nas relações interpessoais. Muitas vezes é mais cômodo atribuir aos outros os nossos fracassos e os nossos erros. E isso dificulta, né? Porque assumir com maturidade, com serenidade, isso é importante para o nosso crescimento enquanto pessoa. Mas atribuir aos outros é uma prática que infelizmente é comum também. E chegou uma resposta aqui de Espigão do Oeste, da Maria José. Ela diz o seguinte:
Porque a partir do momento que nós, como funcionários, educadores, ensinamos algo importante para a vida das crianças e adolescentes, dentro ou fora da escola, estamos capacitando cada vez mais. Estamos colocando em prática aquilo que aprendemos. Exatamente. Então, é importante destacar o seguinte: quando há aprendizagem, há mudança no comportamento. E quando o nosso comportamento muda, as pessoas percebem. Então, a cada dia, há uma nova oportunidade de se aprender algo diferente e de fazer algo diferente. Então, a escola, ela é esse espaço que vai favorecer esse processo de aprendizagem. Mas é importante deixar claro o seguinte: não é só a escola que é responsável para ensinar. A vida ensina, né? Algumas frases do senso comum são muito objetivas nesse sentido. Às vezes a vida ensina mais e a vida é uma grande escola. Então, todo dia a gente aprende. Hoje, por exemplo, nós aprendemos aqui conversando com nossos colegas, com nossos coordenadores. Então, todo dia você tem a oportunidade de aprender algo diferente. Tem alguma resposta? Tem. A Rosângela Aparecida, tutora de Cerejeira, ela envia a resposta da aluna Isabel. Quero desejar um bom dia a Rosângela e a Isabel, que nos enviaram essa resposta, que faz referência a essa terceira questão. Ela diz o seguinte: o aluno, quando ele é xingado, o aluno xingado, professor no pátio, disse para ele que tinha que respeitar o professor, que ele não tinha culpa dos problemas ocorridos na vida pessoal dele. Eu creio que a resposta dela faz referência a uma interação do professor com outro aluno. Acredito que ele estava chamando a própria atenção do aluno com relação à atitude e ao comportamento do aluno. Exatamente. Então, às vezes, nem todo mundo está preparado para ouvir certas coisas. Então, a gente tem que ter muita preocupação no que a gente fala, a forma que a gente fala. Às vezes, você precisa chamar a atenção de alguém, mas primeiro comece elogiando. Elogie para depois você chegar finalmente no ponto. Porque são complicadas essas questões, né? Quando se fala em relações interpessoais, a gente deve saber lidar, porque às vezes uma palavra dita na hora errada pode prejudicar e trazer até mágoa para a pessoa, né? Vamos apresentar aqui a quarta questão. Você concorda que quanto mais nos colocarmos como sujeitos do processo ensino-aprendizagem, mais capacitados estaremos para a tarefa de educador? A questão é interativa. E aqui tem uma orientação. A escola deve ser entendida como um grande grupo formado pelos educadores e pelos alunos, com o objetivo comum da aprendizagem. Essa aprendizagem da educação formal. E por subgrupos que mantêm entre si relações que determinam o papel ou o lugar de cada um no conjunto, com sua diversidade cultural e com objetivos determinados. Pessoal, aqui nessa orientação de como você pode responder a quarta questão, nós temos aqui algo que hoje está muito em voga, né? Que é a questão da diversidade cultural, referente à nossa questão educacional. Nós moramos no país da diversidade. O Brasil tem essa infinidade de saberes e essa questão cultural, né? Temos alguns teóricos que definem bem o conceito de cultura e, partindo dele, a gente pode ter outros entendimentos. Mas observe o seguinte: nesse país da diversidade cultural, nós temos, assim, particularidades em termos de relações, em termos de cultura, que influencia, de certa forma, o comportamento. Essa influência no comportamento, elas passam a ser bem específicas. Se você pegar, por exemplo, relações familiares nas diferentes regiões do Brasil, você vai encontrar características bem marcantes nesse sentido. Referente ainda a essa quarta questão, como a gente se coloca, né, enquanto educadores nesse processo de ensino-aprendizagem? Qual a sua postura, qual o seu comportamento, qual a sua contribuição? Tem alguma resposta, professora? Tem. Aqui tem uma resposta da questão 4, que é a Maria José, é da aluna Senilda. Bom dia, Maria José, bom dia, Senilda. Ela diz o seguinte, que ela concorda: quanto mais eu me dispor no processo ensino-aprendizagem, melhor e mais preparada vou estar para atuar no dia a dia. Exatamente.
Eu creio que com essa formação do curso pró-funcionário, diante de tudo que vimos até agora desde o início do curso, vocês têm uma bagagem muito importante para saber direcionar, auxiliar nas decisões na escola. Eu penso que o objetivo também é esse, não só de prepará-los em termos de referenciais teóricos, de como trabalhar na prática também. Mas o importante é que você assimile tudo isso, principalmente nessa disciplina, né, como nas demais que nós já tivemos, esses conteúdos que vocês irão levar para o dia a dia de vocês, esse crescimento. É isso que é importante. Alguns autores dizem o seguinte, que os conteúdos, eles têm a proposta pedagógica dele na escola, mas o bom dos conteúdos é que você, após o conteúdo, você possa utilizar isso na sua vida. Por exemplo, na aula de hoje, temas transversais. O professor abordou muito bem a questão da motivação, da disciplina, da indisciplina. Diante da exposição dos conteúdos apresentados hoje, o que eu posso levar para a minha vida? De que forma eu posso fazer uma reflexão, até mesmo em casa lá com os meus filhos? Ou com seus filhos. Então, é importante isso, do conteúdo dado que eu posso levar para a minha vida. Tem alguma contribuição? Nós temos aqui mais uma contribuição também da resposta da questão 4, a Michele Clara. Bom dia, Michele. Bom dia, Michele, todos aí no polo. E quem nos enviou foi a Maria Andrade, né? Eles são de Ouro Preto. Ela diz o seguinte: a partir do momento que o profissional da educação, se coloca no lugar do aluno em um processo de empatia, fica muito mais fácil compreender o aluno e humanizar as relações. Essa questão da empatia, segundo a psicologia define, é a capacidade que o indivíduo tem de colocar-se no lugar do outro. Durante o diálogo, você ouvir e se colocar no lugar do outro é um ato de humanidade, né, de humanizar-se. Ou seja, estar aberto à problemática e à própria situação que o outro está vivendo. E esse outro pode ser um servidor, um colega de trabalho, alguém da sua família, um parente, qualquer pessoa que precise de um pouco do seu tempo. Então, essa capacidade de colocar-se no lugar do outro permite a você entender o que o outro passa. E isso é uma coisa muito legal na escola, porque todo dia há uma situação nova. A escola é um local onde a novidade todo dia se faz presente. Não tem como ser algo assim estático, não. Todo dia tem uma novidade. É uma criança que se machuca, é uma mãe que chega e reclama, é um pai que chega e questiona. Então, tudo isso faz parte dessa dinâmica do contexto escolar. Tem alguma resposta? Tem. Eu vou voltar um pouco às primeiras respostas que nos foram enviadas. E essa é da Rosângela, tutora presencial de Cerejeira. Quem nos enviou foi a Ruth. Bom dia, Ruth. Bom dia, a tutora Rosângela. E ela diz o seguinte: sim, sinto motivada em meu local de trabalho. Gosto do que faço e também de receber os alunos na sala de informática. Gosto de ver as crianças aprendendo, pesquisando. Isso me faz sentir útil e realizada na minha vida profissional. Isso é um fator também de motivação. Exatamente. Bom, pessoal, nós vamos apresentar aqui uma sugestão de filme para que você possa, durante a semana, com um tempinho, ou no próximo final de semana, ver com tranquilidade. O filme é O Náufrago, e quando o personagem se vê sozinho numa ilha, ele acaba criando um amigo imaginário a partir de uma bola. Então, a professora Ângela, né, trouxe aqui para você a indicação desse filme O Náufrago, e você vai observar exatamente essa questão, né, do estar sozinho, o estar em uma ilha. E eu acredito que o filme seja muito interessante e vai contribuir, de fato, aí para uma melhor compreensão referente a essa temática. Tem mais alguma resposta? Tem. Nós temos, nos enviaram também algumas questões, né, com relação à questão 4. Né, nós tivemos um pequeno problema aqui no nosso chat. Eu peço que vocês aguardem um minuto, porque a nossa página ela deu um problema técnico, mas ela vai voltar para que a gente possa continuar fazendo a leitura. Certo. Muito bem. Então, olha só.
referente à motivação, à disciplina, à indisciplina na escola, referente às reflexões que vocês fizeram aí no polo, referente aos questionamentos. A gente observa aqui no chat que tem muita contribuição dos polos, nós agradecemos imensamente. Vocês não têm ideia de como é importante aqui para a gente ler as respostas de vocês. É muito gratificante ver que vocês estão participando conosco aí nesse momento de interação, de crescimento. E vejam só, vamos voltar aqui na quarta questão, né, referente ainda a esse ensino-aprendizagem, né, que esse processo. Referente ao processo ensino-aprendizagem, a gente observa o seguinte: como o próprio nome já sugere, é um processo constituído de etapas. Quando a gente aplica na parte prática o que a gente aprendeu na teoria, é muito importante isso, porque a gente vai observar nos dois momentos, né, os dois viés, o que diz a teoria, o que foi pesquisado e o que diz a parte prática. Referente a isso, a gente observa o seguinte: quando a gente está em uma graduação, que a gente recebe toda aquela bagagem teórica que vai à parte prática, a gente observa esse distanciamento de um em relação ao outro. Mas na realidade os dois se completam, né? Porque a gente não pode observar o que diz o senso comum sem esse entendimento teórico. Por exemplo, referente à psicologia do desenvolvimento, né? Referente às fases que nós já vimos em uma das aulas. O que diz o Piaget, o que diz o Vygotsky. Para que eu possa compreender de uma forma mais contextualizada, eu preciso de fato entender o que diz a teoria. Tem mais alguma resposta? Não, até agora não nos chegou. Que agora que o nosso chat está voltando e pedimos que, se possível, os tutores nos enviem novamente para que possamos fazer a interação novamente. Muito bem, pessoal. Referente a essa questão, eu acredito que muitos sejam os exemplos, né, conforme algumas alunas relataram aqui no chat, referente a essa questão de conflitos na escola. Aí eu pergunto a vocês e a Rosânia, o que leva muitas vezes um aluno a agir de forma agressiva com seu professor? Porque muitas vezes hoje se aborda muito essa questão da violência em sala de aula. Porque os nossos adolescentes, nossos jovens estão assim, um tanto com pouca paciência para lidar. O que o professor lá na frente, quando ele está em sala de aula, o que essa presença reflete no aluno? Então, são questões que hoje servem de reportagens, estudos de caso. Qual é essa relação de fato hoje em relação ao professor e o aluno em sala de aula? Você teria alguma colaboração? Então, professora Domingos, eu penso o seguinte, que um aluno, ele já traz essa vivência da relação mesmo até interna familiar, né? E eu penso que isso parte muito da educação, da relação afetividade em casa. E isso contribui muito para que o aluno, ao chegar na escola, ele também seja um aluno equilibrado. Como você acabou de falar, existe indivíduos que por algum problema externo ele traz tanto para o trabalho como para dentro da escola. E isso dificulta esse processo de relação dele próprio com os colegas de sala e até com o professor também. Em relação a isso, a gente precisa ir trabalhando alguns pontos de personalidade, porque isso é importante na nossa relação com as pessoas. Como é agradável uma pessoa que é tranquila, né, que passa aquela questão da paz, é uma pessoa que sabe conversar, que sabe ouvir. Às vezes a gente observa que as pessoas, elas não sabem separar os problemas e acham que os outros são culpados dos problemas. E não é assim que acontece, né? As pessoas não têm culpa dos nossos problemas. Cada um de nós tem problemas e nós temos que ter sabedoria para resolvê-los. Porque se a gente ficar descontando nos outros, o que vai acontecer? O afastamento. Você vai conseguir com que as pessoas que gostam de você se afastem porque não vão conseguir conviver com essa tua falta de paciência com você mesmo. E é preciso também, né, professora Domingos, nós entendermos o outro. Isso. Essa relação interpessoal, essa convivência dentro do ambiente de trabalho, até porque nós passamos grande parte do nosso dia dentro do ambiente de trabalho. 8 horas, 12 horas, se torna até uma família. E a gente sabe que em família sempre tem as divergências, mas é preciso gerenciar essas divergências, porque senão não trava relacionamento com o outro.
Exatamente. Muito bem, nós estamos agora no nosso minuto final da manhã de hoje. Foi muito bom, né? Passou rápido. Então, nós queremos aqui agradecer a todos vocês aí no Polo, nossos grandes parceiros que são os tutores presenciais. Queremos desejar um ótimo dia, um bom dia aqui em nome de toda a equipe do estúdio, né? Toda a equipe da coordenação aqui dos cursos do IFRO. Queremos desejar a todos uma ótima semana. Após a nossa aula, revisem o material de hoje, eu penso que é muito pertinente o tema hoje abordado. Vai auxiliá-los não somente na parte profissional, mas também na parte pessoal. Desejar a todos uma ótima semana, estudem bastante, aprofundem as leituras. As considerações da professora? Então, eu quero desejar um bom dia a todos os tutores, a todos os polos, alunos e alunas que nos acompanharam. Pedir desculpa por não ter lido todas as respostas, né? O tempo é muito corrido, mas nós nos encontramos na nossa próxima aula e continue nos enviando mais questionamentos, deixe seus memoriais lá para que a gente possa também estar acompanhando e um bom dia a todos. Pessoal, só uma observação aqui, lá no nossa plataforma virtual de aprendizagem, nós abrimos lá 2 pastas. Vocês passem por lá, deixem sua contribuição, é importante. Nós sempre estamos acessando o ambiente, né? E passe lá, deixe sua contribuição, vamos dialogando durante a semana. Fiquem todos na presença de Deus e até a próxima terça-feira. Bom dia a todos. Bom dia.